Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha nossa do cursinho Antonieta de Barros, certo? Essa nossa penúltima aula, né? Vamos ter mais uma, depois a gente vai ter um recessozinho aí no final do ano, nesse semestre meio doido do, desse ano de 2020. E hoje vamos falar sobre geomorfologia, certo? Gente, então, o que é geomorfologia? Geomorfologia é a ciência que vai estudar como foi formada e como é composta a Terra, o planeta Terra. Beleza? Então nessa aula a gente vai entender como vamos entender como é composto o planeta Terra, as estruturas e as camadas, quais os tipos de rocha e suas classificações, como que se deu a formação dos continentes e o que são as placas tectônicas, os seus movimentos e as consequências desses movimentos. Beleza? Tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje. E aí, como eu falei, geomorfologia, né? Geo é terra, morfo é forma e logia é estudo. Então, estudo da formação da Terra, beleza? Geomorfologia é o ramo da geografia que estuda as formas da superfície terrestre. Boa. Estruturas e camadas, gente. A Terra ela tem um raio de 6.371 quilômetros, ou seja, metade do diâmetro dela, né? O raio é metade do diâmetro. Então, ela tem de diâmetro, de comprimento ao longo dela o dobro disso aqui, certo? E aí então, gente, como que se descobriu como é formada a Terra? Através dos estudos do material expelido pelos vulcões, o magma, né? Terremotos e minerais. Os cientistas identificaram que tinham três camadas que compõem o planeta Terra. Beleza? E quais são eles? Vocês já devem ter ouvido falar disso. A gente tem, ó, a crosta terrestre, que é onde a gente pisa, onde a gente está sustentado. Tem o manto, que fica embaixo dessa crosta, e o núcleo, certo? Aqui está como outer core e inner core, tipo núcleo externo e núcleo interno, entendeu? E aí vamos entender cada uma dessas camadas, quais as características, como que é a Terra, como que é a Terra em si, né? O núcleo, gente, vamos começar pelo núcleo de dentro para fora, é a camada que a gente tem menos conhecimento, certo? Por quê? Porque é muito fundo e muito quente, a gente não consegue chegar lá. É impossível, com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo vai derreter, tudo vai destruir, qualquer um que tentar vai morrer, qualquer equipamento vai ser destruído, não conseguimos chegar lá, certo? A gente só consegue descobrir pelo que foi expelido de fora para dentro, é, resultado de terremotos, essas coisas só assim, e a gente conhece menos porque a gente vai conhecer mais o manto, né? Porque todo o que foi expelido lá de, de dentro vem do manto, né? Então fica difícil realmente a gente entender como é formado o núcleo, por ser muito fundo, por a gente não ter tecnologia suficiente para isso, mas, enfim, né? O que a gente tem conhecimento é que ele tem um raio de 3.400 quilômetros, ele é construído por NiF, que é níquel e ferro, certo? Dois metais. Está numa profundidade que vai de 5.000 metros até 6.370 metros, ou seja, tem que cavar tudo isso, 5 quilômetros, 6 quilômetros para baixo, em temperaturas entre 3.000 e 6.000 graus Celsius. Certo? Que o núcleo externo ainda é mais quente que o interno. Ou seja, gente, muita dificuldade. A gente não consegue ainda hoje em dia chegar lá no núcleo da Terra. Já o manto, a gente tem um conhecimento melhor, certo? É a camada que envolve a Terra. Ela tem cerca de 80% do volume da Terra é do manto. Ele tem uma espessura de 2.900 quilômetros. Ela é formada pelo magma, né, que é o silício com magnésio, beleza? Já devem ter ouvido falar, a tal da lava é o magma, que é o conjunto desses dois metais, o silício e o magnésio. Devido às altas temperaturas, que é cerca de 3.200 graus Celsius, quase falei quilômetros quadrados, ela se encontra em estado pastoso ou de fusão, certo? Então, tá em líquido. É uma coisa pastosa, uma coisa líquida, né? A crosta terrestre, que é a que a gente mais conhece, porque a gente está imersa nela, conseguimos furar ela com certa facilidade, é a camada mais externa e que cobre o manto, ela vai envolver o manto. A espessura é de 0 a 60 quilômetros, 60 quilômetros de espessura, certo? Ela é composta por rochas sólidas, beleza? É embaixo da terra, embaixo de onde a gente está
Debaixo dos oceanos é lá que tem a crosta terrestre, beleza? Ela vai se dividir em continental e oceânica. As rochas e suas classificações. Boa, vamos lá. A crosta terrestre é constituída principalmente por rochas, certo? Que vão ser formadas por um ou mais minerais. Vão ter vários tipos de rocha, a gente vai entender daqui a pouco. A rocha é um aglomerado de minerais ou só um solidificado, certo? De acordo com o material de origem e a formação, as rochas vão poder ser classificadas em 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos entender elas agora. Começando pelas rochas magmáticas, elas vão se formar a partir do resfriamento direto do magma. Ou seja, vai ter o magma, ele vai ser resfriado, vai virar uma rocha imediatamente, certo? E é assim que surgiram as primeiras rochas da crosta da Terra. A Terra, há bilhões de anos atrás, era uma bolona de fogo e diversas mudanças foram acontecendo na atmosfera que fez com que essas rochas fossem resfriadas e formasse a crosta. Em temperaturas extremamente altas, ou seja, com uma pressão externa, as rochas metamórficas e sedimentares podem dar origem a uma rocha magmática, ou ígnea também, que ela também é conhecida como ígnea. Aqui a gente tem alguns exemplos: a lava vulcânica, o basalto, que em Araraquara tem o Parque do Basalto. Temos também o granito, beleza? Tem esses tipos de rochas. Vocês podem pausar, dar um zoomzinho aí e dar uma olhada melhor sobre cada uma dessas rochas. Temos também as rochas sedimentares, como o nome dela já dá a entender. Ela é resultado do sedimento do desgaste constante da crosta, certo? Ou seja, de uma coisa chamada intemperismo, que é o desgaste de uma superfície, certo? Pode ser físico, pode ser químico, como por exemplo com a ação da água, com a ação dos ventos, com a ação do gelo e com a variação de temperatura. Isso tudo vai desgastando a rocha e ela vai se desfazendo, formando uma areinha que vai se acumular em algum lugar e, com a pressão, ela vai se solidificar e formar uma rocha sedimentar, certo? É um conglomerado de sedimentos de rochas e animais mortos que passam por compactação no fundo dos oceanos ou na depressão dos continentes, como num vale ou algum terreno menos elevado e com a pressão do ar, e isso vai se compactando durante muito tempo até formar a rocha sedimentar, beleza? Assim, a areia soltinha pode se originar uma rocha sedimentar, que é o arenito. Aí vamos ver aqui uns exemplos. A argila, ela se transforma no argilito, a areia no arenito e os balastros em brecha ou conglomerado, certo? São os exemplos mais comuns. E, por fim, no assunto das rochas, a gente pode falar das rochas metamórficas, que é o terceiro tipo delas, que elas são resultado da transformação de outras rochas quando submetidas a grandes pressões e altas temperaturas. Isso vai alterar a estrutura e a textura delas, certo? Então vai ter alguma influência externa que vai alterar as características dessa rocha e fazer com que ela vire uma rocha metamórfica, né? O arenito, que a gente viu lá no slide anterior, pode originar o quartzo e o calcário, o mármore, beleza? Ó, o granito vira essa gneiss, o arenito vira o quartzo, vocês já devem ter visto bastante quartzo por aí, e o calcário, o mármore. E aí a gente encerrou o assunto das rochas, vamos falar agora da teoria da tectonia de placas, certo? Para a gente entender exatamente o que são essas placas tectônicas, como que os relevos são formados, agora estudando mais propriamente a crosta da Terra, certo? Que a gente mais tem conhecimento e que a gente consegue abordar vários assuntos a partir dela, certo? Não tem como a gente entender o que são as placas tectônicas sem entender a teoria da deriva continental. O que é essa teoria da deriva continental? Ela foi pensada, foi desenvolvida por esse pensador aqui, o Alfred Wegener, certo? Que em 1913 ele elaborou essa teoria que consiste na afirmação que na Terra, há milhões de anos atrás, tinham várias massas que formavam, massas de terra, certo?
que formavam um continente só, que era conhecido como Pangeia, beleza? E aí então, o que significa isso? Que todos os continentes que a gente conhece hoje estavam todos juntos, assim, aglomerados, formando um continente só, conhecido como Pangeia, né? Que era uma massa de terra única, rodeado por um oceano irregular, que é o ancestral do Pacífico, chamado Pantalassa. Né? Então ele era basicamente rodeado por um só oceano, né? Era uma maçona de terra. E com o passar dos milhares de anos, das eras, ele foi se separando. Né? A gente pode ver aqui como essas massas de terra foram se separando até a gente ver como a gente encontra hoje. Isso foi há 225 milhões de anos atrás, pelo menos, né? E até a gente chegar em como o mundo está distribuído hoje. Isso não parou, viu, gente? Isso acontece muito, muito devagar e não para. Os continentes continuam se afastando. E um dia, daqui a milhões de anos, muitos vão se encontrar de novo, certo? De uma maneira diferente, mas vão se encontrar. Aí a gente chega na teoria da tectonia de placas. Aí essa teoria da deriva continental, que a gente conversou, ela foi confirmada por essa outra teoria que foi elaborada, que foi a tectonia de placas. Né? Essa teoria veio, juntou o que já conhecia da deriva continental e confirmou ela com outros embasamentos científicos. Que isso consiste que a litosfera, ou seja, a crosta terrestre, também pode ser chamada de litosfera, é fragmentada, ou seja, é de vários pedaços e irregular, dividida em 13 placas que se movimentam em um mar de magma. Então, basicamente, 13 pedaços de terra que boiam no magma. A gente tem aqui as 13 principais placas grandonas que boiam no manto terrestre, beleza? E aí, por que essas placas se movimentam, gente? A teoria mais aceita, porque é muito difícil da gente comprovar isso, mas tudo indica que é isso, ainda não existe nenhuma evidência, porque uma teoria é uma coisa que precisa de um grande embasamento científico para ser chamado de teoria. Aí, no que consiste então a teoria da tectonia de placas? A teoria mais aceita é que essas placas tectônicas elas estão imersas no manto e, por causa da diferença de temperatura entre o núcleo externo e o manto, aí um movimento chamado de convecção. É o mesmo movimento que acaba dando origem aos ventos, por exemplo, por causa da incidência solar em determinada parte do planeta e determinada outra parte do planeta. Essa diferença de temperatura forma um movimento de convecção que forma as massas de ar, certo? Então, sempre que tiver essa diferença de temperatura, há esse movimento de convecção, certo? E então isso faz com que haja um movimento no manto que acaba deslocando as, as placas tectônicas, certo? As massas da crosta, as massas de terra da crosta. E aí então essa diferença de temperatura, né, da parte superior e a parte inferior do manto, na verdade, perdão, falei do núcleo, entre o manto e o núcleo, na verdade a parte superior e a parte inferior do manto, acabam justamente por estar próximo ao núcleo, a parte inferior, e a parte superior não está tão próxima do núcleo. Esse magma, né, que compõe o manto, vai se movimentar de forma convectiva, beleza? Aqui tem uma fotinho que vocês conseguem entender melhor como funciona esse movimento. É só pausar, prestar uma atençãozinha aí, que vão entender direitinho, beleza? E aí, então, gente, existem dois tipos de placas, perdão. Que na verdade a terceira é uma junção das duas, né? Existem as placas oceânicas, que estão no assoalho oceânico, ou seja, estão no fundo do mar. As continentais, que estão sob os continentes, estão embaixo da terra, embaixo do continente. Da terra que eu estou falando, terra que a gente pisa. E as oceânicas e continentais, né, que estão no meio das duas, beleza? Os limites das placas tectônicas são o encontro entre as placas, são as bordas das placas, é onde tem a maior movimentação e atividades sísmicas, ou seja, terremotos, maremotos, vulcões, que são as bordas das placas aqui, ó.
é onde tem a maior parte dos movimentos, onde acontece muito terremoto, maremoto, é nessas áreas, beleza? E as áreas que estão mais afastadas dessas bordas não tem muito terremoto, certo? Então vocês podem ver aqui, a costa da América do Sul, a gente vai ter aqui a placa sul-americana com a placa de Nazca, e aqui nesse encontro vai rolar bastante atividade sísmica. No Chile, na Argentina, acontece com frequência. No Brasil não, a gente vai ver mais para frente também, não acontece com tanta frequência porque está bem no meio da placa sul-americana. Certo, gente? E aí, existem vários tipos de limites por causa de cada tipo de placa e o movimento que elas realizam entre si, beleza? A gente tem o limite divergente, que é quando uma placa afasta da outra, elas se afastam entre si, que isso acaba formando fendas, ou seja, umas rachaduras, uns buracos na crosta terrestre, e aí o magma sobe, é resfriado pelo oceano, e aí se transforma em rocha, e aí forma um relevo ali, umas montanhinhas ali, porque esse magma ele emerge e é resfriado e forma uma crosta e sobe, certinho? E aí aumenta esse tamanho, sobe um pouquinho só, certo? Ele já é resfriado rapidamente. E aí vai expandindo a placa, assim que a placa se expande, né? Vai saindo debaixo do manto e se formando, se expandindo, beleza? Temos também os limites perdão, os limites divergentes que a gente estava estudando agora, é a separação das placas oceânicas. Tem dois tipos de separações que alteram que tem as suas consequências, certo? Do limite divergente. Quando a separação das placas oceânicas, quando acontece essa separação das placas entre placas oceânicas, dá origem a essas dorsais meso-oceânicas, são umas cadeias montanhosas embaixo do oceano, certo? Aqui tem uma foto que demonstra o fundo do mar aqui, como que tem umas cadeias montanhosas embaixo do mar, justamente por essas fendas que se formam e o magma se resfriando. Isso provoca, então, a expansão do fundo oceânico e faz com que os continentes se afastem, certo? Isso também acaba provocando também o terremotos e vulcões. E quando essa expansão acontece, a separação acontece entre as placas continentais, também originam terremotos e formam vulcões também, né? Que podem ou não acabar entrando em erupção alguma hora. Limite das placas tectônicas, a gente tem também o limite convergente, que é quando as placas elas se aproximam e se chocam umas com as outras, então elas vão de encontro uma com a outra, esse é o limite convergente. E aí, a placa mais densa desce e a placa menos densa fica para cima. E aí isso vai formar um dobramento que vai dar origem a um dobramento moderno que a gente conhece bastante, que é a Cordilheira dos Andes, certo? Ela é consequência de um limite convergente, do choque entre duas placas continentais que acabaram, entre uma placa oceânica e uma placa continental, perdão, que acabou dando origem ao... na verdade não, na verdade é entre duas placas continentais mesmo, perdão. É o encontro entre duas placas continentais, a Cordilheira dos Andes, que vão formar o dobramento moderno. Isso ele vai subir rapidamente, que quando acontece entre duas placas continentais, como elas têm a mesma densidade, nenhuma delas se afundam, elas sofrem esse dobramento, elas se encontram e sobem, se dobram assim e sobem. Isso vai muito alto. A Cordilheira dos Andes é um dos mais altos do planeta, do planeta Terra, é onde tem um dos relevos mais altos é a Cordilheira dos Andes. Beleza, gente? E, por fim, dos limites das placas, a gente tem as placas tectônicas, transformantes. Beleza? Tem o limite transformante, que é quando uma desliza em relação à outra. Uma vai para trás e outra vai para frente. Isso acaba gerando uma rachadura e um tremorzinho, certo? Isso pode ter algum impacto se esse encontro for muito resistente entre uma e outra, na região dos contatos entre as placas. E para finalizar a aula de hoje, só situar mais ou menos o Brasil, já entrei nesse assunto, mas vamos lá. É quando o Brasil está exatamente no centro da placa sul-americana, por isso ele não acaba
sofrendo muitos impactos sísmicos, beleza? Por estar bem aqui no meião da placa, é muito pouco que acontece, muito pouca atividade sísmica, a gente acaba sentindo muito pouco, mais em regiões um pouquinho mais perto das placas, acaba sentindo um tremor ou outro de vez em quando, talvez alguma rachadura na placa, acaba sentindo algum tremor, mas é bem raro de acontecer. Então, gente, é isso que a gente tem para hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa um like aí no vídeo e valeu!